É porque, vejam só, né? Nessa estratégia dos quatro candidatos aqui que a gente está colocando, à direita, o Tarcísio, o Zema, o Caiado e o Ratinho, a gente já, pelo menos, consensua de que eles estão ali imbuídos de serem o nome, né? Que consiga agradar o Centrão, mas também que consiga agradar a família Bolsonaro, né? E aí, evidentemente, que como a pré-campanha, André, ela se tornou mais longa, então já estamos em pré-campanha na internet, que é o meio pelo qual, né, os candidatos podem aí apresentar seu balanço de ação, os que são, todos são governadores, né? Ratinho, governador do Pará, do Paraná, Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas e Caiado do Goiás. Então todo mundo utiliza as suas redes para fazer a sua plataforma eleitoral. E aí vejam de que analisar também o desempenho desses candidatos significa também alguns indicadores, porque é característica do bolsonarismo justamente essa organização orgânica nas redes sociais, né? Inclusive, alguns autores vão falar do partido digital bolsonarista, porque eles conseguem se organizar melhor nas redes. E quem é que vai tentar herdar esse espólio, esse tesouro, essa mobilização? Porque a rede do Bolsonaro a gente já viu na última live, no nosso último programa, que Bolsonaro estancou ali o seu crescimento e essas manifestações do 7 de setembro não resultaram em um crescimento da base de seguidores de Bolsonaro, por exemplo, já que ele está impedido de postar qualquer coisa. Mas vamos lá. Só antes de ler, botar aqui na tela um elogio da nossa colega Bia. Vocês são de massa demais, privilégio de poder assistir esse conteúdo com total qualidade. Valeu, Bia. Vamos lá. Então, o que é que a gente fez aqui, André, Felipe, e quem nos acompanha? É analisar quatro ou cinco métricas dos quatro candidatos à direita, vamos assim colocar. Então, a gente tem, né? Primeiro, a taxa de engajamento, que vai ser essa taxa proporcional, porque existe um desnível de crescimento, né? De base de seguidores do Tarcísio para o Caiado, por exemplo, para o Ratinho Júnior, até por uma questão de dimensão da população que cada um governa. Mas veja que mesmo nessa métrica proporcional, que considera a taxa proporcional de engajamento, que vai ser a quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamentos sobre a base de fãs e o alcance, né? Isso aqui é a análise do Instagram dos últimos 15 dias, Tarcísio lidera com folga essa taxa de engajamento quando comparado aos outros três adversários diretos. E, curiosamente, o Ratinho Júnior ali, em último lugar nesse ranking do top 4. Né? Então, o Tarcísio muito à frente. Quando a gente chega para o total de interações, ali é o valor proporcional, aqui é o valor absoluto. Então, aqui soma, sobretudo, a quantidade de curtidas e comentários que o Tarcísio teve, que foi aí 10 vezes mais, quase 10 vezes mais do que o Zema. Então, mesmo o Zema radicalizando, mesmo o Caiado radicalizando, o Tarcísio parece herdar, Felipe, aqui esse capital digital do bolsonarismo, até porque foi mais incisivo na sua defesa e ocupou melhor esse espaço. Isso é bem importante, porque, ora, se eu tenho quatro candidatos aqui se namorando, né, uma base de eleitores, isso aqui também é um indicador positivo das estratégias que funcionam ou a estratégia que precisa ser melhorada. Outra métrica importante também, claro que aqui a gente não está analisando o sentimento dos comentários, tá? É apenas a volumetria da performance de cada um deles, mas nos dá alguns insights. Quando analisa, André, por exemplo, a questão de comentários por post, qual é a média? A cada post do Tarcísio, em média, tivemos aí mais de 6,5 mil comentários. O do Zema, que é o segundo, 1.000. E o do Ratinho, por exemplo, 232. Isso sinaliza o que eu falei no bloco anterior, que o Ratinho, em algum momento, deu uma pisada no freio, deu uma segurada na sua estratégia de nacionalização. O Caiado também já está um pouco fadigado dessa tentativa de se colocar como viável. E, de fato, o Zema, né, porque está nessa postura também de uma radicalização maior, mas o Tarcísio tem, digamos, vencido essa batalha entre a bolha bolsonarista. Claro que, evidentemente, quando o Tarcísio também se coloca como esse herdeiro, vou botar entre aspas, legítimo, ou o próximo herdeiro do bolsonarismo, ele também vai trazer para si também várias críticas dos outros grupos, inclusive da própria família Bolsonaro,
se for analisar por alto assim os comentários na rede Tarcísio, tem dizendo o nosso presidente é Bolsonaro, né, você nunca será, tem os apoios também, mas também tem as críticas que é feito. E em termos de base de seguidores, isso não quer dizer muita coisa, mas vejam de que isso aqui para o bolsonarismo também significa alguma coisa, né? Ainda que para a gente, Felipe, seja a métrica da vaidade, né? O Tarcísio tem 5,4 milhões de seguidores, o Zema 1,9 milhão, e o Caiado 1,1 milhão e meio, e o Ratinho ainda liberando para chegar a 1 milhão. Isso indica também o tamanho da base de cada um, porque, claro, quanto maior a base, maior a probabilidade ou a potencialidade desse conteúdo chegar para as pessoas. Evidentemente que nessa disputa de narrativa, que hoje acontece sobretudo, né, nas redes digitais e na imprensa, mas a imprensa a gente fica muito refém do enquadramento de cada veículo, o Tarcísio leva vantagem comparando com os seus outros adversários diretos. Lembro de um estudo que a gente fez anteriormente, Zema chegou a liderar esse ranking superando o Tarcísio. Então veja de que essa radicalização de Tarcísio, pelo menos na rede, rendeu para ele um volume maior de engajamento. E aí veja, quando a gente dá uma olhadinha também entre os conteúdos que foram postados nesses últimos dias, observe que o Instagram do Tarcísio é basicamente as pautas do bolsonarismo. Então a gente tem aqui a questão, né, do Charlie Kirk, né, a repercussão do Tarcísio conceituando isso, dizendo o que é que isso representa. Depois, um posicionamento aqui do Tarcísio sobre a questão da condenação e julgamento do Bolsonaro. Depois, dá para vocês verem melhor aí a defesa da anistia e depois também a repercussão, de certa forma, ali da importância de se defender, onde ele conceitua que, historicamente, em diversos momentos do Brasil sempre teve anistia, inclusive o PT é fruto da anistia, o que é uma visão totalmente errada, mas está aqui como o discurso dele. O que é que funciona do Zema? Veja que ele tenta, quando ele vai radicalizar, ele também chega a ter um bom engajamento. A legenda aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, chega de revanchismo, a direita está unida à anistia já, defendendo uma pauta bolsonarista. Depois ele, na lida aqui do governador, nos conteúdos mais humanizados, mostrando como é que faz para cuidar da correria. Depois o encontro dele com o Gustavo Lima, que sempre vira e mexe, está nas redes ali do Zema, e depois ele apresentando os dados de governador, né, do que ele tem feito, nesse caso aqui, pagando a dívida e mostrando que o que ele, o conceito dele, né, o slogan se deu certo em Minas Gerais, vai dar certo no Brasil. Depois a gente tem o Caiado, né, aqui entre as defesas das pautas bolsonaristas, mas também rendendo muito mais nas redes dele o conteúdo de governador. O primeiro é ele falando, né, do empenho à educação ali dos estudantes do Enem, depois ele lamentando, mas veja a discrepância, né? Ele aqui anunciando investimento, um benefício, uma política pública para a educação, tem 96 mil likes, curtidas, enquanto ele vai defender Bolsonaro 31, por exemplo, né? Então, até a própria bolha do Caiado, e quando a gente analisa esses conteúdos, né, os conteúdos que melhor performaram, o que é que funciona para cada bolha. Então, o Caiado é um governador legal, continua como governador, o Tarcísio, eu já estou reconhecendo que ele vai ter uma projeção nacional, e com isso traz os ônus e os bônus. O Zema também, né, vai mostrando ali o seu apoio, e quando a gente parte aqui é o último conteúdo, ele, nada de MC que faça uma apologia ao crime, né, já entrando na pauta moral, e por fim, a gente tem o Ratinho Júnior, basicamente, tendo melhor engajamento com as suas pautas locais enquanto governador. Mobilidade, defendendo, né, a questão dos investimentos da segurança, e também ali outro post também, dizendo que tem a maior compra de fuzis na história, bandido não tem vez no Paraná, enfim, então veja de que muitas vezes existe a narrativa de tentar se posicionar politicamente, né, numa pauta nacional, mas muitas vezes o que a própria bolha quer consumir, ou que gera engajamento, é justamente esses conteúdos locais. Esse é um grande desafio para quem é governador, né? No caso, o Ratinho no Paraná, o Zema, o Caiado, e o Tarcísio não, porque acaba tendo essa visibilidade, assumiu esse protagonismo na defesa do Bolsonaro, mas isso indica do como, às vezes, é difícil você sair do bolsão ali do seu estado, né, dos limites territoriais, e ter essa amplitude nacional, sobretudo com pautas em que hoje, né, vamos botar aqui 3 candidatos, o Ratinho acho que está repensando qual será a sua estratégia, até porque é um cara novo, né,
tem um potencial, está num partido que, como o Felipe falou, se nada der certo, amanhã volta a compor o governo Lula. Então, isso me chama muita atenção para a gente observar também as estratégias, André, do marketing político adotado por esses candidatos, porque são eles que estão disputando essa narrativa de quem vai ser o herdeiro do bolsonarismo e quem vai conseguir se tornar viável para disputar com o Lula. Então, a gente já tem no segundo turno um candidato, resta saber internamente, dentro do bolsonarismo, né, dentro do centrão, quem é esse cara mais apto, e a internet a gente sabe que acaba tendo esse papel até na decisão política, porque assim foi com o Bolsonaro, né? Eles entendem de métrica, eles valorizam, eles querem viralizar, eles estão organizados, eles sabem fazer a mobilização, e certamente essas métricas aqui também anima ou desanima uma candidatura ou outra. Muito boa análise, parabéns, hein? Sensacional. E não podíamos encerrar sem essa análise sua, hein? Altamente profissional, inédita, não temos essa análise em nenhum outro programa, só aqui no Maquiavélicos, e muito legal, e já deu o tom aqui, né? Você fecha com chave de ouro, porque você deu o tom, né? Quem é que está disputando com mais força, não apenas em números, mas no conteúdo, disputando esse trono, vamos dizer aí, do Bolsonaro, é o Tarcísio. Disputando o coração do bolsonarista. O coração do bolsonarista. E o Zema bem nas beiradas, né, como um bom mineiro, e Caiado e Ratinho, então nem... Então, realmente você matou a charada aqui, viu?